Tradicionalismo, parlamentarismo, constitucionalismo, o que é que você defende, né? Bom, constantemente a gente vê o uso desses rótulos aí, né? Principalmente no movimento monarquista, né? Existem muitos esses rótulos e na política no geral. Existem muitos esses rótulos, né? E as pessoas às vezes perguntam qual que você defende, qual desses rótulos e tal você defende, qual dessas ideologias, dessas ideias, qual que você defende. Você é um tradicionalista, um parlamentarista, um constitucionalista e tal, e vários rótulos aí que se usam. E bom, hoje eu quero falar sobre isso, qual é a forma de governo, né? Qual é a monarquia que eu defendo. O que vocês sabem que eu defendo a monarquia. Agora, qual é a forma monárquica que eu defendo, né? Vocês que já são antigos no canal, vocês sabem que eu já falei que defendo monarquia parlamentarista, constitucional e tudo mais, mas hoje eu quero dissertar um pouco mais sobre isso, tá? Quero falar um pouco mais sobre isso e propor uma ideia aí, propor vocês a reflexão, tá? Inclusive sobre os outros modelos de monarquia que são propostos aí, tá? Então é isso, fique aí com o vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like logo agora, bora pro assunto. Primeiro eu queria falar que rótulos são difíceis, tá? Rótulos são bem difíceis, tá? Procure estudar sobre qualquer ideia que você diga que defende antes de você de fato defender. Porque tem muito liberal aí que se diz liberal, mas não é liberal, não defende liberdade, coisa nenhuma. E eu, por exemplo, não sou liberal, mas defendo a liberdade. Liberdade para fazer o bem. Inclusive eu fiz vídeo sobre isso, né? Tem muita gente que se diz socialista, mas não é socialista de verdade. Tem gente que se diz capitalista, mas não é capitalista. E pessoas que tomam rótulos para si porque veem simplesmente o rótulo lá bonitinho lá, gente que se diz conservador, mas não conserva nem a esposa, né? Como exemplo de algum presidente do Brasil, né? Que se diz conservador e não conserva nem a esposa. Bom, então existem muitos desses rótulos sendo usados injustamente, de certa forma, né? Sendo usados e as pessoas não respeitam, na verdade, não sabem nem o que é conservadorismo, sabem nem o que é liberalismo, tá? Sabem nem o que é socialismo, sabem nem o que é capitalismo, não sabem. Mas usam os rótulos mesmo assim. E isso é um erro, tá? Falando em erro, eu quero falar aqui um pouco do erro de alguns rótulos, né? E o primeiro que eu vou citar aqui é tradicionalismo, né? Qual que é o erro do tradicionalismo ou ultramontanismo, tá? Bom, os erros do tradicionalismo são bem sistêmicos em si, tá? Então, a monarquia tradicional, né, do tradicionalismo, são bem sistêmicos, são bem basilares, né? Por quê? O que o tradicionalismo ele se baseia? O tradicionalismo se baseia que a tradição tem valor por si mesma, que ela tem valor por si mesma. Isso já é o principal erro, tá? Porque a tradição não tem valor por si mesma. A tradição, ela só tem valor se baseada na lei comum, né? A lei comum, como bom teonomista, eu vou dizer que a lei comum é as escrituras sagradas. As escrituras sagradas foram dadas por lei comum a toda a humanidade. Então esse é o principal erro do tradicionalismo, é achar que a tradição tem valor por si mesma. Como já dizia o São Jerônimo, né, que traduziu a Vulgata Latina, a tradição sem a verdade é um erro envelhecido, então a tradição não tem valor por si mesma. E outro princípio do tradicionalismo é que a igreja, ela deve ser, principalmente a igreja católica, e que o Papa ele deve ser uma autoridade quase que civil, tá, sobre os países, né? E isso também é um erro, tá? Também é um erro, não deve, tá? E principalmente porque aqui a gente fala muito dos ensinamentos de Wycliffe, né? A gente defende os ensinamentos do Wycliffe, que o que o Wycliffe dizia? John Wycliffe, ele dizia que o clero ele deve obedecer ao rei enquanto o rei obedece a Deus. Então, é claro, se o rei diz alguma coisa e Deus, na sua palavra, nas suas escrituras, diz outra, então, obviamente, as pessoas elas devem obedecer à lei de Deus e não à lei do rei. É por isso que o rei deve obedecer a Deus e se o rei obedece a Deus, o clero obedece também ao rei. Então, deve haver essa hierarquia. O clero não está acima do rei na hierarquia, tá? Algo que, inclusive, deu muito problema na própria Idade Média. Trouxe muita corrupção na Idade Média, onde o clero, de certa forma, a igreja e o Estado tinham essa união sistêmica. Deu muito problema, muito problema. Tá? Por quê? Porque quando a igreja e o Estado têm essa união sistêmica que os tradicionalistas tanto gostam, certa parcela divina é passada para o Estado e uma certa parcela secular é passada para a igreja. E esse é um problema. A igreja começa a se envolver nos assuntos seculares, nos assuntos que não deveria se envolver, ou pelo menos não da forma que se envolve, e o Estado ele começa a se envolver em determinados assuntos
e começa a rogar a si mesmo como Deus. Inclusive eu vou dizer que as próprias monarquias tradicionais, eram um sistema decadente que fundamentou o surgimento das monarquias absolutistas. Por quê? Porque foi exatamente essa divinização do Estado, divinização da figura do monarca, né, que vai também causar as revoluções liberais, iluministas e humanistas posteriormente. Então, tudo isso vai ser iniciado no sistema decadente das monarquias tradicionais, em que há essa união entre igreja e Estado maluca que vai fazer com que o Estado ele tenha essa característica divina. Por exemplo, na Idade Média, alguns reis eles colocavam arcebispos, eles nomeavam arcebispos, e aí você tinha muito nepotismo, compra de cargos e tudo mais, e várias outras coisas dentro desse ramo, que é completamente ruim, é corrupção na certa. Então esse é o problema do tradicionalismo, né? Ou ultramontanismo, né? Também como é chamado. Nós temos também o erro do parlamentarismo, e o erro do parlamentarismo é principalmente o fato de que muitos parlamentaristas eles sonham com ideia liberal, né? Com um parlamentarismo liberal e tudo mais, que o rei é apenas um enfeite, tá? Muitos querem apenas que o rei seja um enfeite. E esse é um grande problema, o rei não deve ser apenas um enfeite. Não haveria nem necessidade de ter um rei, então, dessa forma, tá? E esse é o grande erro do parlamentarismo. Por isso que eu sei que tem muitos parlamentaristas que não defendem que o rei seja só um enfeite. Eu sei que existem esses parlamentaristas, mas o problema é que o parlamentarismo, a monarquia parlamentarista é vista como esse regime que ele quer que o rei seja só enfeite. É constantemente visto assim, seja no meio acadêmico, nas massas mais populares, é visto assim. E esse é um problema, tá? É um problema que me faz rejeitar esse tipo de parlamentarismo. Faz rejeitar esse tipo de parlamentarismo. Agora, quando falarmos de um parlamentarismo que de fato represente a figura do parlamento que eu venho falando aqui, eu venho dizendo que é ideal aqui no meu canal há um tempo já, aí sim a gente está falando de um bom parlamentarismo, né? Qual seria essa figura do parlamento boa, né? A figura moderada do parlamento? É exatamente um parlamento com poderes moderados, tá? Com a cooperação com o monarca, uma grande cooperação, com o municipalismo, uma democracia orgânica. Eu defendo uma democracia orgânica, tá? Gosto muito da ideia, embora eu não creia que a democracia orgânica seja necessária, tá? Eu creio que a democracia orgânica é melhor, mas não que ela é necessária, que só com ela que podemos ser salvos, vamos dizer assim, só com ela que podemos nos salvar, assim, não, tá? A gente pode mudar a sociedade para a própria democracia liberal. Agora, é fato de que vai ser mais difícil, mas há como mudar. Então a monarquia orgânica, ela é um meio de saída, ela é um regime melhor, mas ainda assim não é a única forma de sair, tá, da situação que nós estamos atualmente, tá? Fique claro. Então, quando se fala de um parlamentarismo que defenda a família, né, a união de famílias com o objetivo de formar, através do parlamento, uma grande família com interesse de manutenção do bem comum, aí sim eu sou parlamentarista. Aí sim eu posso dizer de parlamentarismo sim, tá? Mas o contrário, né? Quando falamos de um parlamentarismo que só vê o rei como enfeite, o parlamento governando, aí eu sou contra. Aí eu sou totalmente contra, tá? Inclusive eu quero falar um pouco sobre uma frase do Thomas Macaulay, que eu digo que sistematiza muito bem o que eu defendo, né? Aliás, a frase dele não sistematiza, mas as minhas críticas à frase dele vão sistematizar muito bem o que eu acredito para vocês. Que a frase dele é um soberano que reina, mas não governa. E a verdade é que soberano coisa nenhuma. Soberano uma ova, tá? O rei, o monarca não deve ser soberano. Quem é soberano é só Deus. O monarca deve ser um servo de Deus, deve ser um ministro de Deus e não um soberano. Então, o soberano reina, mas não governa? Olha, soberano é só Deus, tá? Agora o rei reina, mas não governa. Tá, quem governa então? O parlamento? Também está errado. Principalmente porque o que é o parlamento? O que é governo, tá? O que é governo? A sociedade ela é formada de formas de governo, como as escolas, as igrejas, é formada por formas de governo como o autogoverno das pessoas cristãs, as corporações de ofício, os sindicatos, né? Todos são formas de governo que formam a sociedade, tá? São setores da sociedade. Se alguém ou alguma instituição roga para si mesmo o título de governador, tá? Que quer governar essa sociedade e regular todas as áreas dessa sociedade, todas essas áreas, então essa é uma instituição, uma pessoa tirânica, tá? Tirânica.
Porque essa figura de governância não deve existir. Por quê? Porque se essa pessoa é o governo, quer dizer que sem ela, então, nós estamos desgovernados. Tá? E tá errado. Nós só estamos desgovernados de fato se não houver a lei de Deus, se não houver nenhuma lei divina, moral, nenhuma base moral para a gente poder seguir, né? Que seja a base divina, né? Então, aí sim, aí nós estamos perdidos, tá? Aí estamos desgovernados. Então, o que de fato governa é a lei de Deus, que fique claro, tá? E a Constituição, ela deve ser exatamente essa sistematização da lei de Deus, tá? Da lei de Deus dada à organização civil, tá? É por isso que eu vou falar muito da monarquia constitucional, né? Que tem essa base na Constituição, uma monarquia teonomista. Eu já falei o que é teonomista, já fiz um vídeo só sobre teonomia aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, mas isso é monarquia teonomista. Teonomia é lei de Deus. Então, por isso que eu vou falar que eu vou defender essa monarquia constitucional ou monarquia teonomista, porque vai se basear nessa Constituição baseada na lei de Deus, essa Constituição sendo uma sistematização da lei de Deus. Mas então, Aniel, você até usaria o termo monarquia parlamentarista constitucional então para definir o que você defende? Olha, sinceramente, eu usaria eu já usei, inclusive, tá? Inclusive na live do MP, para falar exatamente do que deve ser essas três áreas da sociedade, né? A monarquia, o parlamento e a Constituição, né? Eu já usei esse termo e pode ser usado, desde que você defina, assim como eu fiz, né? Definir o que devem ser cada um, né? A monarquia sendo exatamente o rei, representando a união do povo através de uma hierarquia bem definida, o parlamento, né, o parlamentarismo, o parlamento, sendo uma união de famílias com o objetivo de formar uma grande família para a manutenção do bem comum. E essa grande família, né, que é o parlamento, vai garantir a estabilidade. E nós temos também a Constituição, que vai ser a lei de Deus, né? Vai ser a sistematização da lei de Deus. A Constituição é a sistematização da lei de Deus e a Constituição, através da hereditariedade, tá? A hereditariedade não só do cargo de chefe de Estado, tá? Mas hereditariedade da passagem de princípios, tá? Os princípios da lei comum sendo passados para as próximas gerações é o que vai garantir a aplicação da Constituição, é o que vai garantir a aplicação da lei de Deus, tá? Por quê? Porque se nós passamos esses princípios de forma hereditária para a próxima geração, né? Para as próximas gerações, para gerações futuras, as gerações vão ser educadas nesses princípios e vão aprender a obedecer esses princípios. Então é isso que de fato vai aplicar a lei de Deus, né? Vai ser o Estado, né? Vai aplicar a Constituição e tudo mais, e também a própria população, né? Levando esses ensinamentos. Então isso é a hereditariedade, tá? Então a Constituição, ela precisa dessa hereditariedade também, né? De ser ensinada, os ensinamentos da lei de Deus serem passados, né? Para a Constituição ser de fato obedecida e haver essa continuidade. Então eu usaria sim esse rótulo, né? Essa monarquia parlamentarista constitucional, definindo aí quais seriam os princípios e tudo mais, porque são esses princípios que a gente defende, exatamente, né? Mas então é isso, né? Eu defendo uma monarquia constitucional, uma monarquia teonomista. Depois eu quero fazer um vídeo só sobre a apostasia da humanidade, depois sobre monarquia teonomista, explicando muito melhor cada ponto, tá? Eu já fiz um vídeo falando porque sou monarquista, vou deixar aqui nos cards, mas eu acho que ele tá muito desatualizado. Eu usei uma linguagem muito técnica nele, né? Falei sobre a economia, como é a monarquia na economia e tudo mais estabilidade. Mas eu quero fazer um vídeo falando sobre pontos básicos, assim, pontos básicos, não só sobre pontos técnicos, assim. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. É isso, inscreve no canal, ative o sininho e comente também. É isso. Então, fiquem com Deus.